Olá, gente querida do meu canal, sejam todos muito bem-vindos. Você não saia sem ver esse vídeo até o final, porque eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero falar com vocês a respeito do plano perfeito. A Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou todas as coisas e em seguida Deus decidiu criar o homem. Mas quando Deus decide criar o homem, ele fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, era a Trindade decidindo a respeito da criação do homem. Então nós temos em nós a semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós temos em nós os dons do Pai, os dons do Filho e os dons do Espírito Santo. Olha que plano perfeito, gente. E Deus nos criou e soprou em nós o fôlego de vida dentro de nós. Nós temos os dons do Pai, que são de criar. O ser humano, ele tem uma capacidade de criar incrível e inesgotável. Nós temos os dons do Filho, que o Filho foi enviado para salvar. Nós temos capacidade de ir até as pessoas, de alcançá-las, de sermos instrumentos de salvação na vida das pessoas. E nós temos em nós os dons do Espírito Santo, de alegria, paz, amor, longanimidade, mansidão. E nós também temos o dom do Espírito de trazer arrependimento, constrangimento dos nossos pecados. É o Espírito Santo que constrange, que nos traz o verdadeiro arrependimento pelos nossos pecados. Então nós temos em nós a Trindade. O fôlego que foi soprado dentro de nós foi o fôlego da Trindade. Eu quero te falar a respeito dos 4 pilares do plano perfeito. O primeiro deles foi quando Deus criou Adão, a imagem e semelhança da Trindade, e soprou em nós o fôlego de vida. Queridos, se Deus tirar de nós o fôlego de vida, nós deixamos de existir. Deus, além de nos criar a imagem e semelhança, o fôlego dele está dentro de nós. Nós respiramos o fôlego de Deus. O fôlego que nós temos dentro de nós não é nosso. E Deus tinha tanta expectativa para criar o homem que a Bíblia fala que não tinha planta, não tinha ervas, ainda não tinha brotado nada da terra, mas saía uma umidadezinha, mas não tinha um homem para lavrar a terra. Então Deus criou Adão. Depois que Deus criou Adão, Deus fez um jardim e colocou Adão naquele jardim. Ou seja, Deus foi preparando tudo, queridos. Olha que plano perfeito de Deus. Deus foi preparando o homem à sua imagem e semelhança, porque Deus queria ter comunhão com alguém que parecesse com ele. Deus não queria ter comunhão com os bichos, com o cavalo, com o jumento. Deus quer ter comunhão é com o homem. Em seguida, Deus criou a mulher. Olha só o amor de Deus pelas nossas vidas. Deus criou todas as coisas, criou Adão e depois fez o jardim e criou a mulher. A Bíblia fala que Deus viu que o homem estava só, mesmo com todos os bichos, com todo o jardim, mesmo com a presença de Deus ali, o homem estava se sentindo só. Não lhe achava uma companheira que fosse adequada, porque ele olhava a vaca, já tinha o marido. A porquinha já tinha um marido. Todos os animais já tinham seus companheiros. Então faltava uma para Adão. E depois que Deus criou tudo, Deus criou a mulher e colocou ela junto com Adão. Mas observe o cuidado de Deus com a mulher, porque tem homem que fala: vai lá pegar a enxada lá, vai capinar o quintal lá, mulher. Tem homem que trata a mulher a pau e pedra, mas Deus teve um cuidado exímio quando criou a mulher. Depois que estava tudo pronto, ele a criou e colocou junto com Adão. Deus criou Adão e o colocou para cultivar o jardim, depois que ele criou a mulher. Então a mulher tem que ser tratada com muita atenção, com muita delicadeza, com muito amor, assim como Cristo amou a igreja. E Deus não criou a Eva para ir capinar o jardim, não. Pega a enxada lá e vai capinar. Não, esse papel era do Adão. Então Deus viu que isso era muito bom. Todas as coisas Deus criou e viu que era bom. Mas depois que ele criou Adão, criou Eva, colocou-os no jardim, Deus viu que era muito bom. O segundo pilar do plano perfeito é dominai. Observe que Deus não falou para os bichos, Deus não mandou os bichos dominarem, Deus falou isso para o homem, porque o homem é que deve dominar, porque o homem é que tem características de Deus, o homem é que deve expressar Deus, o homem é que tem a imagem e semelhança. É por isso que nós devemos dominar, mas com as características de Deus. Nós devemos dominar com humildade, cada qual deve dominar na sua área. E Deus falou para o homem dominar, e ali o homem estava muito bem, o plano era perfeito,
estava todo mundo feliz, deviam ser momentos prazerosos, Deus passar ali. Adão, cadê você? Eva, onde você está? Vamos partilhar como foi o dia de vocês, o que vocês fizeram hoje. Olha só que plano perfeito, estava indo tudo bem, tudo maravilhosamente bem, mas o homem decidiu ouvir a voz da serpente. Então o homem e a mulher decidiram comer do fruto que Deus tinha proibido eles de comerem. A Bíblia fala que todos pecaram, estão destituídos, estão imerecedores da graça de Deus, da salvação de Deus. Então o terceiro pilar é a bênção após a queda, que foi quando Deus chamou Abraão e falou: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós já não tínhamos mais aquela maldição sobre a nossa vida. Tem muitas pessoas vivendo sem conhecer esse plano perfeito de Deus para o qual nós fomos criados. E quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam de Deus e Deus perguntou: onde você está? Para que trouxesse a eles a realidade, eles viessem ter um arrependimento genuíno e eles viessem a confessar o seu pecado. Deus nos chama todos os dias: onde você está? Por onde você está indo? Qual caminho você tem percorrido? Você está distante do plano perfeito. Você está saindo do plano perfeito. E muita gente está vivendo nesse plano, nesse período, capengando. A casa está caindo. Fala: agora não tem jeito mais. Agora não tem mais salvação para mim. Mas a queda não é o fim, queridos. O pecado, o você sair da presença de Deus, não é o fim para a pessoa que você ama, para o seu filho, o seu esposo, a sua esposa. Aquela pessoa que saiu da presença de Deus, isso não significa que ela está perdida. Ainda existe um plano de salvação para essa pessoa. Observe que Daniel, ele estava escravo na Babilônia, mas porém ele continuava eleito de Deus, ele ainda continuava dentro do plano perfeito. José também, mesmo sendo preso, ele continuava fazendo parte do plano perfeito. Você faz parte desse plano, todos nós fazemos parte do plano perfeito de Deus, um plano infalível. Não importa a situação que você esteja, porque Deus é Deus no palácio, mas ele é Deus no deserto também. Deus continua sendo Deus, o plano de Deus continua prevalecendo, continua de pé. A promessa, o objetivo, o plano para o qual você foi criado continua de pé. E o quarto pilar do plano perfeito é a salvação por meio de Jesus. Queridos, o Senhor Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados, das nossas iniquidades. O plano perfeito continua de pé. O plano perfeito de Deus, queridos, não caiu, não deixou de existir. Deus não desistiu da humanidade. Deus existe, Deus se preocupa, Deus continua querendo salvar toda a humanidade. O plano perfeito continua de pé, o plano de salvação continua de pé, mas nós precisamos querer, nós precisamos abrir mão dos nossos planos para que o plano perfeito de Deus venha prevalecer na nossa vida, porque Deus não obriga ninguém. Amém? Então que você nesse dia, nesse momento, você tenha consciência de que você faz parte desse plano. Esse plano é para alcançar toda a humanidade, toda a raça humana. Foi para isso que Deus nos criou, foi para isso que Deus nos formou, e Ele enviou Jesus para morrer numa cruz, no madeiro, para salvar o homem caído, para salvar o homem perdido. E você está imbuído, está envolvido, e você faz parte desse plano perfeito. Amém? Eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo até o final, todos aqueles que se inscreveram, que têm comentado, que têm compartilhado os meus vídeos. Eu agradeço de coração, estou muito feliz com a presença de vocês aqui e vamos propagar essa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.